Olá, nós recebemos o deputado federal Rodrigo Agostinho, presidente da Comissão do Meio Ambiente na Câmara dos Deputados em Brasília, para discutir, lógico, em torno da data de 5 de junho, do Dia Mundial do Meio Ambiente, mas de uma temática permanente na vida do país e também na nossa aldeia aqui em Bauru. Rodrigo, obrigado por você ter arrumado um canto na sua agenda para conversar conosco. Eu que agradeço. Rodrigo, você tem uma série de demandas lá, nós tentamos nos nossos outros encontros separar, porque tem PEC da Previdência, uma série de outras coisas, mas vamos nesta pauta específica que ela é já bastante significativa. Primeiro, a questão de como está entre as bancadas e a relação da comissão, que é bastante representativa do próprio Congresso e com o Poder Executivo, em relação à figura do ministro Ricardo Salles, que era conhecido nosso aqui por ter sido por um pequeno período secretário estadual do Meio Ambiente, tinha algumas questões que ele acabou não encaminhando, mas enfim, tem uma visão do governo que a gente já conhece aqui, ele demonstra nas falas esparsas mesmo do presidente, sobre essa questão. Mas de outro lado, uma figura de linguagem, não sei se ela na prática acaba se fazendo, como vocês estão vendo do ponto de vista da comissão, aí o eventual desmonte ou a descaracterização das funções do Ministério. Bem, Nelson, quero agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu não vejo problema nenhum, por exemplo, da ministra da Agricultura defender com unhas e dentes a agricultura, o ministro de Minas e Energia defender mineração, enfim. Eu não vejo problema nenhum. Agora, eu vejo problema um ministro, que é ministro do Meio Ambiente, não defender a questão ambiental, e é o que a gente tem hoje. O ministro tem trabalhado para todos os setores, menos para os setores ligados à conservação ambiental. Nós tivemos um primeiro desmonte com uma medida provisória que reestruturou o governo. Então, o Serviço Florestal Brasileiro foi retirado, o serviço que é responsável por cuidar das nossas florestas foi retirado de dentro do Ministério do Meio Ambiente e mandado para o Ministério da Agricultura. Toda a estrutura de recursos hídricos, a Agência Nacional de Águas, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, toda a Secretaria Nacional de Recursos Hídricos saiu de lá e foi para o outro Ministério do Desenvolvimento. Toda uma estrutura responsável pelo cadastro ambiental rural também saiu de lá e foi para a Agricultura. Lá dentro do Ministério, as estruturas de educação ambiental, de mudanças climáticas, de biodiversidade, enfim, praticamente acabaram dentro do Ministério. E aí a gente teve uma série de outras coisas, né? Então agora a fiscalização só acontece quando o governo avisa que vai ter fiscalização. O dinheiro dos acordos que haviam sido feitos referentes ao dinheiro das multas não está sendo honrado. Então 1 bilhão e 500 milhões de reais que tinham sido destinados para a recuperação do Rio São Francisco e do Rio Parnaíba não estão acontecendo. Então assim, é um conjunto enorme de processos. O último agora, que meio que foi a gota d'água, foi o desmonte do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eles tentaram acabar com o Conselho por meio de decreto. O Conselho foi criado por uma lei, a Lei 6938 de 81, de 31 de agosto de 81, e aí não podia se acabar com esse Conselho por meio de decreto, então fizeram um decreto mudando a composição dele e tiraram a sociedade civil, tiraram os órgãos municipais, tiraram um monte de estrutura, inclusive as vagas dos cientistas que estavam lá, que eram as vagas ocupadas pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Então, assim, é um conjunto enorme de questões e a gente tem se colocado de maneira contrária, né? A questão ambiental é uma questão séria. No Brasil, o Brasil é um país florestal. O Brasil, mais da metade do país é coberto por florestas, tem a maior riqueza de espécies do mundo. Então, é um tema sério para nós e nós estamos batendo de frente. Eu, particularmente, não tenho nada pessoal contra o ministro, mas acho que essa postura dele está equivocada. Eu acho que nós temos um desafio enorme pela frente e não é desse jeito que a gente vai avançar. Para o leigo saber, esse 1,5 bilhão relacionado à questão da origem das multas, ele tem destino carimbado? Não tem como brigar por isso? Não, ele não tem dinheiro carimbado. O que tinha era o seguinte: a última legislação que foi aprovada sobre o destino de multas ambientais era um grande refis, foi feito no governo passado, e, para nossa surpresa, muita gente que devia resolveu pagar. E o governo recebeu um valor absurdo de 1 bilhão e 500 milhões de pessoas que nunca pagavam essas multas. Então, com um desconto, todo mundo resolveu pagar. E foi feito um edital, um chamamento, e foram escolhidas áreas prioritárias. A primeira área prioritária foi a recuperação do Rio São Francisco, que o governo tinha prometido desde a época da transposição e não tinha feito a recuperação, e agora resolveu destinar o recurso e o dinheiro está parado. Então é um conjunto enorme de fatores e a gente acha que uma parte dessa questão está ligada à não aplicação disso, a essa possível anistia que estão tentando através de uma medida provisória agora, né? Então, a hora que você anistia as multas, você não tem por que as pessoas irem lá
participar desse refis. Então, é uma veidinha casada. Hein? Agora, você se refere à MP 867, que a Câmara acabou não conseguindo tirar o que a gente chama de jabuti aqui, que são uma série de 20 emendas que mexem bastante já no Código Florestal. Você contava para a gente, para lembrar, que o próprio Código, na origem, já envolveu uma grande negociação, que ele já anistiou 41 milhões de hectares relacionados à questão de recuperação, e aqui enfiam mais 4 milhões de hectares. O Senado está tentando segurar isso para caducar, como a gente fala na linguagem, mas o governo já anuncia uma outra contraofensiva em relação. O tema que importa aqui, essas 20 medidas, é ideológica a discussão ou realmente elas interferem muito já no mérito do Código Florestal? Não, é ideológico também, tudo na nossa vida é ideológico, né? A minha ideologia é proteger o meio ambiente, a ideologia dos caras é defender quem derrubou a floresta. Eu acho que o que a gente precisa é ter clareza o seguinte: o mercado internacional não aceita mais que o Brasil continue agindo dessa forma. O Brasil tem hoje 64 milhões de hectares de área desmatada e que pode ser utilizada pela agricultura e não está sendo utilizado. E a busca pela sustentabilidade está justamente no equilíbrio dessas situações. É possível produzir hoje no Brasil sem precisar continuar desmatando. O agro sabe disso, tanto que várias entidades do agronegócio me apoiaram nessa investida contra essa medida provisória. A Associação Brasileira do Agronegócio, presidida pelo Cornacchione, foi contrária. A Associação Brasileira da Indústria do Óleo Vegetal, que são os exportadores de soja, também são contrários a essa medida, porque isso mancha a imagem do Brasil lá fora. O Brasil é um país que exporta e exporta muito para a Europa, e a Europa é um mercado hoje muito consciente, não aceita mais isso. Então, nós temos que ter uma postura diferente. Então, eu lutei muito para essa medida provisória não ser votada. Nos últimos instantes, ela acabou sendo votada, eu acabei sendo derrotado na Câmara dos Deputados, mas a gente também tinha feito um trabalho de enfrentamento grande no Senado e a gente conseguiu segurar ela no Senado. Mas ela deve ser reeditada, né? Então, assim, a gente ganhou uma batalha, mas não ganhamos a guerra. E agora temos que continuar lutando. Esse não é o único assunto que a gente discute lá, né? Obviamente tem muitas outras questões e... Enfim, a questão ambiental é uma questão muito séria para o país e os debates são intensos em todo lugar. Todos os conteúdos que a gente pode acompanhar ao longo do tempo relacionados à questão de solo, recarga, água, mata ciliar, floresta, água de superfície ou não, você tem o componente da água como uma discussão iniciada na Agência Nacional de Águas ainda no governo anterior, de entender, por uma série de razões da regulamentação que já é disponível, a água como um ativo. Para as pessoas que não sabem, você poder pagar, enfim, por alguma forma disso, inclusive com aqueles que exploram. Aqui você experimentou ainda como prefeito o início de uma legislação de aplicar para destinar uma parte do DAE, da receita, por eles tirar a água do aquífero, enfim, dos poços, né, para um fundo específico. Como está essa questão envolvendo a água lá no Congresso Nacional? Bem, vários comitês de bacia instituíram cobrança pelo uso da água. Alguns comitês são bem organizados, como o da Bacia do São Francisco, a Bacia do Rio Grande, do Paranapanema. Os comitês estaduais ainda estão andando bem devagar em relação a isso, né? Principalmente vários comitês que não conseguiram a implementação disso por questões políticas. Nós estamos avançando com outras discussões, uma delas é o pagamento por serviços ambientais. Então, é uma lei que já passou agora pela Comissão de Agricultura e deve ser votada ainda esse mês na Comissão de Meio Ambiente. E tem prioridade para ir para o plenário, tem o apoio da bancada ruralista, que ela remunera quem preserva. É uma estratégia que vem sendo adotada em muitos países. Sem floresta não tem água, sem floresta não tem água na cidade, não tem água na agricultura, sem floresta não tem polinização na agricultura. Então essa relação floresta e produção, floresta e cidades tem muito a ver, né? As chuvas da região sudeste são chuvas que vêm da região amazônica pela atmosfera e acabam caindo e chovendo aqui. É um fenômeno que os meteorologistas chamam de rios voadores e, enfim, parece uma maluquice, mas faz muito sentido e esse projeto muito provavelmente seja votado ainda esse ano e é um projeto que remunera o pagamento, enfim, remunera a floresta de pé. Os serviços ambientais. Os serviços ambientais. E aí você começa a valorizar a água de uma outra forma, né? A água parar de ser
tratada meramente como uma commodity e passar a ser compreendida como um recurso natural renovável, mas com disponibilidade finita. A discussão sobre a liberação de agrotóxicos, que também ganhou a grande imprensa e mesmo os mecanismos mais especializados de discussão, envolveu um exemplo bastante significativo, que é a questão das abelhas no Rio Grande do Sul, e a partir dele a série de outras questões igualmente já importantes em relação a isso. Se a gente considerar a legislação lá fora e a medida vindo na contramão da proibição de alguns produtos com a base do que se usa aqui, o governo acena no sentido de liberar, ao invés de poder fazer o controle maior. O governo brasileiro liberou até agora 130 agrotóxicos esse ano. Eu chamei a ministra da Agricultura para dar explicações, chamei a Anvisa, chamei um monte de técnico. Entre esses agrotóxicos estão agrotóxicos bem conhecidos do passado, que já estão proibidos em vários países, como o 2,4-D, que é um herbicida desfoliante que foi usado na Guerra do Vietnã, o famoso agente laranja. Até venenos que já eram bem utilizados no Brasil, como o glifosato, enfim. No caso específico das abelhas, houve a liberação de alguns inseticidas que são chamados de nicotinoides, que são os responsáveis pela morte de abelhas no mundo todo. Vários países proibiram esses agrotóxicos. A França, por exemplo, ela proibiu todos os inseticidas que matam abelhas, então, numa ação forte pela preservação das abelhas. Só para você ter uma ideia, 80% do que é produzido no mundo da agricultura tem a ver com a polinização das abelhas, né, que frequentam as flores das plantas e acabam fazendo a polinização. Então, assim, tem muito a ver com a nossa produção. E nós chamamos todo mundo deu suas explicações, mas o que o setor agro no Brasil tem dito é que com a liberação desses agrotóxicos vai baratear o custo para o produtor. Só que a gente tem que olhar outras situações também, né? Então, assim, para o produtor vai baratear porque tem mais oferta, outros nomes no mercado, outras empresas fabricando esses mesmos produtos, mas, por um outro lado, você corre risco de ter mais veneno na mesa do consumidor, você acaba tendo um problema muito sério com a saúde humana, um problema com exportações. A Rússia mesmo já avisou que não vai tolerar mais a quantidade de veneno que ela tem encontrado na soja brasileira. Então, a própria Rússia sinalizando com a possibilidade de comprar soja da África em vez de soja brasileira. Então, assim, tem toda uma discussão de fundo e que nós estamos tentando enfrentar. Não é algo muito fácil, enfim, até porque o governo está agora com a caneta na mão e está fazendo aquilo que efetivamente prometeu. Os segmentos mais fortes do agronegócio em escala de exportação, pela força da nossa agricultura que você já mencionou, eles não têm essa acuidade um pouco mais aguçada de que a questão não é só reduzir custo de maior disponibilidade neste momento, a curto prazo de agrotóxicos, mas no tempo, essa questão de afetar os negócios e, quem sabe, em escala internacional, pode ser um tiro no pé, só um efeito disso? Está todo mundo preocupado, isso de maneira muito clara, o agronegócio também está preocupado, porque o mercado do mundo inteiro está ficando mais exigente. A gente sabe que o Brasil é um país quente, úmido, com uma grande biodiversidade, e isso, de certa forma, ajuda a proliferação de pragas. Mas o agricultor brasileiro pode fazer uma agricultura diferente. Tem muitos exemplos positivos de redução na aplicação de venenos, na questão da agroecologia, da agricultura orgânica. Cada vez mais nos supermercados a prateleira de produtos orgânicos está aumentando de tamanho. E o mercado externo está muito consciente. Então é uma preocupação geral. Mas, por outro lado, você tem uma preocupação imediata de redução de gastos, né? E para reduzir gastos, para a agricultura se tornar mais competitiva, o agro tem preferido a liberação de mais produtos. Lá fora está um incentivo muito grande ao controle biológico. E o controle biológico já começou no Brasil para algumas pragas, mas ainda não é uma prática toda difundida. Você comentou a questão dos orgânicos. Eu fiz uma matéria recente, inclusive com a presença de uma palestra em 2 assentamentos aqui em Bauru, que você sabe que tem experiências inclusive aqui em Pederneiras, ao nosso redor, ligados a áreas eventualmente do INCRA, mas a questão junto ao Ministério da Agricultura era da questão da certificação. São pessoas que já têm os seus locais de plantio, os procedimentos, manejo, enfim, todo o processo bastante avançado, enfim, ou bem consolidado,
mas tem uma questão burocrática de tirar uma pendência antiga de madeiras aqui na área da antiga área de eucalipto aqui de Bauru, e que não evolui, são um conjunto significativo de famílias. Não sei se isso tem escala em outros locais do país. Né? Sim, é um problema bem conhecido. Quando ocorreu a ocupação dessa área dos assentamentos, aqui era um horto da FEPASA, era uma área de produção de madeira para a fabricação dos dormentes da estrada de ferro. Primeiro foi uma ocupação, depois se transformou num assentamento do INCRA. No começo muita gente ganhou vendendo madeira, ganharam muito dinheiro vendendo madeira de eucalipto. Esse eucalipto foi cortado em quase todos os lotes, é remanescente ainda em alguns deles. Ficou faltando o problema da destoca, o INCRA não quer se responsabilizar por retirar os tocos desses eucaliptos. Em algumas terras, os próprios assentados fizeram a retirada. O solo é um solo muito pobre, o solo já bem desgastado. Algumas pessoas estão produzindo de uma forma na agroecologia, com agricultura orgânica. A certificação é muito cara, e aí uma alternativa que tem sido bem interessante para esses assentamentos é a chamada certificação comunitária, onde um proprietário certifica o outro. Ratear o custo. E rateia o custo, e você consegue uma certificação que já é bem aceita no mercado. Então, existe um processo hoje mais simples para se fazer isso, e mais em conta, e que pode ser mais acessível. O problema é que a produção ainda é muito pequena, né? São pequenos assentados que estão produzindo, e aos poucos eles vêm ganhando escala. Né? Então, na época que eu era prefeito, eu comecei a fazer a compra de produtos da agricultura familiar para merenda escolar, e eram poucos que conseguiam, de certa forma, enfrentar todas essas barreiras e chegar no mercado. E a Amazônia, Rodrigo, como é que está lá na comissão? A questão da discussão da Amazônia é um tema permanente, não precisa discorrer sobre a importância dela, mas que imagino na relação com a questão de área plantada e acesso e pressão sobre a floresta, neste governo pode eventualmente ter outra dimensão. A Amazônia tem um conflito permanente, conflito relacionado à questão de terras indígenas, áreas protegidas, a ocupação. Na Amazônia ainda existe hoje 18 milhões de hectares de terras não destinadas, são áreas da União e que não foram destinadas para nenhuma finalidade. Você tem uma indústria de grilagem de terra muito pesada na Amazônia. Eu tive agora acompanhando numa missão oficial um conflito relacionado a uma linha de transmissão, conflito com terra indígena. Então, assim, é uma situação bem complicada. O Brasil pode também criar uma série de oportunidades por conta da Amazônia, que é a maior floresta tropical do mundo. Uma parte do governo brasileiro, notadamente o Serviço Florestal Brasileiro agora, está pensando em transformar a Amazônia numa grande commodity de exportação de madeira. Quem já fez isso acabou não dando certo, que foi a Indonésia. A Indonésia acabou com as suas florestas e, de certa forma, não conseguiu sair da sua situação de pobreza com isso. Então, é um debate muito intenso. Né? A maior floresta tropical do mundo, a gente tem o dever de conservar e a gente precisa fazer de um jeito certo. No caso específico do estado do Amazonas, existe um projeto que deu muito certo, mas que tem uma dificuldade de continuidade, que é a chamada Zona Franca de Manaus. Então, você permitiu a industrialização em troca de um subsídio muito pesado na tributação, para que o pessoal não destruísse a floresta. Então, você tem um polo de altíssima tecnologia, mas ocupando um espaço relativamente pequeno, e com isso o estado é hoje o estado com a floresta mais bem preservada. Você tem ainda áreas importantes em Roraima, no Amapá. O Pará está quase inteiro, enfim, com problemas de desmatamento, fogo em todo lugar. Então, assim, é uma dificuldade muito grande, né? É um conflito, e o Brasil precisa, de certa forma, tomar uma atitude. A gente tem conversado junto com a comissão, tem uma comissão específica da Amazônia, e que a gente tem discutido, feito audiências públicas para debater, trazer pessoas para ouvir, enfim, e encontrar alternativas. Deu tempo de conversar nessa correria de demandas e projetos na Câmara com o ministro Marcos Pontes, a questão da água, já que envolve o meio ambiente, que é a nossa temática de hoje, por causa da dessalinização. Tem uma polêmica de contra-informação originária relacionada à questão de dessalinizar a água do mar, Israel, no meio. A gente tem projeto piloto da Embrapa aqui, alguns avançaram, outros não tem escala. Eu tive com o Marcos essa semana, enfim,
Eu levei parte da minha bancada para conversar com ele sobre o acordo novo de salvaguardas, que é um acordo que está sendo construído e já foi mandado para a Câmara dos Deputados a respeito da base de Alcântara. Então, o ministro Marcos Pontes está trabalhando muito forte para a aprovação desse acordo e está chamando as bancadas para um diálogo. Tive dialogando com ele, ele acabou apresentando também essa proposta que eu já conhecia, relacionada à dessalinização. Em algumas cidades do interior do Nordeste, a água de poços ela é uma água chamada de água salobra. Sim. Ela não chega a ser tão salgada, mas é uma água imprópria para o consumo humano. As pessoas que bebem dessa água acabam tendo sérios problemas renais no futuro. E a Embrapa já tinha desenvolvido, ao mesmo tempo que o governo brasileiro foi atrás de Israel, a Embrapa já tinha desenvolvido várias tecnologias próprias para a dessalinização dessa água. Ela serve apenas para pequenas escalas, enfim. Obviamente que lá na região de Israel existem grandes usinas de dessalinização, mas lá é questão de sobrevivência. Aqui, para nossa surpresa, uma boa parte da água do Rio São Francisco, dos canais do Rio São Francisco, que na época eram feitos para alimentar a agricultura do Nordeste, estão alimentando hoje, estão servindo para o abastecimento de grandes cidades do Nordeste. Então, todo o projeto, enfim, de canalização das águas do São Francisco estão hoje abastecendo grandes cidades, está um processo bem interessante. Isso foi muito rápido, foi questão dos últimos 5 anos, o pessoal acabou indo buscar água para essas cidades grandes no canal São Francisco, mas você tem o problema das pequenas localidades. Esse projeto pode dar muito certo, né? Desde que você resolva o problema de como custear isso, porque são equipamentos caros, são filtros de membrana, e depois que destino vai ser dado para esse sal, porque esses filtros eles tiram uma quantidade enorme de sal, e esse sal não pode ser jogado em qualquer lugar, senão ele acaba estragando o solo também. Para as pequenas comunidades, ele não gostou do que existe hoje da Embrapa? Ele mostrou abertura em relação a isso? Ele foi conhecer lá em Israel, mas ele reconhece que a Embrapa já detém tecnologia. A ideia desse acordo com Israel é poder aprimorar nossa tecnologia e poder ganhar em escala. No Nordeste, teve uma experiência dos anos 90 que deu muito certo, que é a experiência mais bem sucedida no Nordeste, que é a questão das cisternas. Então, já foram instalados no Nordeste mais de 3 milhões de cisternas. Então, o pessoal, na época do verão, aproveita e armazena água de chuva. São cisternas grandes, enfim, de 2, 3, 10 mil litros de água. E que essa água acaba sendo utilizada ao longo do ano. Nós temos um problema muito sério, que o Nordeste hoje é a região do país que mais está sentindo os efeitos das mudanças climáticas. Então, a intensidade da seca do Nordeste deve ser cada vez maior. Então, todas essas ferramentas são importantes, cada uma no seu caso específico, enfim. A ideia é ter um cardápio de opções para aquela população. Claro, para aproveitar a sua experiência aqui também, sua especialidade natural na área, além da questão executiva do governo, como você bem sabe, o manejo do Batalha, que está pronto, do Água Parada já foi revisado, está sendo utilizado de forma aplicada já nas suas dimensões, ou seja, já existe como regulamentação, mas da área de proteção ambiental do Rio Batalha, como a gente esperava e acompanhava de forma leiga no dia a dia, há uma dependência natural, pensando em preservação real, pelo menos da estação de tratamento de água Aeta até a nascente, em Agudos, na dependência de Agudos, de Piratininga, as 2 margens do rio, a gente cuida de uma regulamentação de um pequeno espaço só disso. Como é que você vê essa questão? O Estado também ainda não sedimentou, enfim, o seu próprio manejo em relação à sua APA, que se sobrepõe em alguma parte disso, para a gente poder tocar no meio ambiente na nossa aldeia aqui. Já era de se esperar, quem tira a água do Batalha é Bauru. Então já era de se esperar que Agudos e Piratininga tivesse um envolvimento menor com isso, né? É uma visão utilitarista do rio, obviamente. O rio está sendo conservado para a produção de água e não pela simples existência do rio. Então, Bauru tem que liderar esse processo. Então, Bauru liderou quando conseguiu e conquistou a criação da APA estadual do Rio Batalha. A ideia da APA estadual é justamente isso, é você poder ter alguma gestão no restante da bacia. Nós temos também a nossa própria regulamentação local, que está avançando agora, e nós temos também
o Estado conduzindo hoje um processo de elaboração de um plano de manejo estadual. Então, a cidade de Bauru tem que estar atento e tem que estar lá participando ativamente da construção desse plano. A ideia é que esse plano traga recursos para conservação, para recuperação. Mais de 90% do rio já foi recuperado. As matas ciliares, uma boa parte foi recuperado e eu acompanho de perto tudo isso. Mas não adianta tratar só da margem do rio, não adianta tratar só das nascentes. Você tem uma bacia inteira que drena água para dentro do rio. Então é uma discussão um pouco mais complexa do que simplesmente recuperar a mata ciliar. Algumas poucas propriedades ainda não participaram desse projeto. O Fórum Pro Batalha continua com esse trabalho de recuperação, recuperou agora mais, se eu não me engano, mais 15 ou 17 hectares de mata ciliar. Mas o desafio é um pouco mais complexo, é um desafio de recuperar toda a bacia hidrográfica, né? E isso é muito difícil porque, ao mesmo tempo, a bacia do Rio Batalha é uma bacia muito valorizada, são terras muito valorizadas. E aí existe um interesse, obviamente, do loteamento dessas áreas, por grandes loteamentos. Enfim, o que é legítimo também, o interesse, né, no crescimento econômico, na geração de emprego e tudo mais, mas a gente tem que compatibilizar, porque senão realmente um terço da cidade de Bauru fica sem água. Pegar um raciocínio aqui global em mais de uma ponta, por ter feito matérias relacionadas a esses temas, me lembro ainda do atual ministro Ricardo Salles, que está convivendo lá em Brasília, aqui secretário estadual, falando do projeto piloto, que acabou não saindo, porque ele ficou pouco tempo, de regulamentar a liberação do chamado cerrado irreversível, que ele já está degradado em área urbana. E de outro, o Osmar Cavarção, professor da Unesp aqui, que você também conhece, tratando a questão do cerrado, mas chamando a atenção para a necessidade de olhar isso como bioma e não só como pontualmente uma área, porque na visão, enfim, acadêmica dele, não é possível se falar em manutenção do cerrado, mesmo do que sobrou, se você não pensar em no mínimo uma área razoável. A ideia de sustentabilidade é justamente essa, né? O Estado vem realizando uma série de diagnósticos para poder identificar as áreas mais importantes para conservação e recuperação de áreas de cerrado. Recentemente houve o processo de demarcação das áreas mais importantes de Bauru. Agora esse processo está acontecendo numa outra região do estado, na divisa com o Paraná, que é a região de Itararé e Bom Sucesso do Itararé. Nós temos também conflitos relacionados ao crescimento urbano na região de São Carlos. A região de São Carlos e Tirapina também possuem remanescentes de cerrado, onde você tem esse conflito de crescimento. Em outras regiões, todo o remanescente de cerrado acabou virando área protegida. É o caso, por exemplo, no Pé de Gigante, em Jataí, onde ali você tem ali toda a área de cerrado já conservada. Então é um desafio enorme, como recuperar um bioma que 1% dele apenas foi conservado. Aqui em Bauru a gente tem um conflito, né? Mas é porque o que sobrou aqui. Então nós temos aí um desafio enorme pela frente, né? Como conduzir o crescimento da cidade, como compatibilizar as coisas, como fazer com que a cidade possa crescer em áreas já desmatadas, como fazer a cidade valorizar os seus terrenos e a cidade começar um processo, inclusive, de reciclagem interna das áreas ocupadas, né? Com uma verticalização em alguns lugares, com uma ocupação mais racional em outros. É um desafio que não é fácil, porque você tem um mercado querendo respostas rápidas, o mercado quer construir, quer vender, e do outro lado a necessidade de colocar regras, né? E aí o conflito está instalado, né? É um problema que precisa se encontrar algumas saídas e essas saídas têm que ser tomadas com muita criatividade. Muito obrigado, deputado federal Rodrigo Agostinho, conversa conosco na temática natural de junho em função do Dia Mundial do Meio Ambiente, que fica no dia 5, mas de uma demanda permanente que você está lidando no Congresso Nacional, presidente da Comissão do Meio Ambiente, para a gente poder ter direcionado um pouco desse diálogo. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui na TV Câmara podendo falar um pouquinho. Eu tenho discutido todos esses temas em Brasília e é claro que não com essa visão local aqui, né, dos nossos conflitos, questão do Batalha, do Cerrado, questão dos nossos problemas locais, mas eu fico feliz da gente poder estar trazendo esses temas aqui para cá e podendo debatendo e poder avançar. Muito obrigado, e você pode assistir esse programa a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos que vai estar lá disponível para você assistir na sua casa. Até o nosso próximo encontro.